Fala pessoal, bem-vindos aqui do canal Luto. Vamos falar de Marco Polo, Polo 4. Pessoal, a gente vai fazer um pouco diferente aqui, tá? Nesse vídeo a gente vai analisar finanças, as demonstrações, as informações que eles nos passaram no call de resultados do dia 1º de agosto, agora semana passada, e no próximo vídeo a gente vai fazer cálculo de preço-alvo aqui com vocês, tá bom? Então vamos ver aqui a apresentação que eles mostraram pra gente, para quem viu o call de divulgação de resultado deles ali na sexta-feira. Vamos analisar aqui as principais informações juntos. Então, Marco Polo, todo mundo aqui já sabe, né? Protagonista no mercado mundial de ônibus, é uma referência em tecnologia de carrocerias e líder no mercado brasileiro. E temos uns destaques financeiros aqui desse segundo trimestre. Então, um crescimento de quase 18% da receita líquida. Vamos estudar o porquê que isso aconteceu. Crescimento de 49,6% da receita líquida das operações internacionais. Isso é incrível, a gente precisa também entender isso. Crescimento da receita líquida nas exportações, um ROIC super alto, uma margem líquida de 14 aproximadamente por cento e um lucro líquido de 321,1 milhões só nesse segundo trimestre, tá? Vamos entender a distribuição dessa receita por segmento. Então a gente tem um comparativo do segundo TRI de 25 com o segundo TRI de 24. Então o que está em negrito é 25, o que está sem negrito é 24. Mas a gente pode ver que grande parte, né, 1/4 da receita deles é o segmento de rodoviários. E aqui do lado a gente tem explicação do que é cada um, né? Então não precisa encher o saco de vocês com isso, vocês podem ir lá estudar. Aqui a gente tem que se ater à análise financeira, né, e operacional. Mas é muito legal que a gente tenha a distribuição e também a explicação do que é cada segmento. Então a gente tem o segmento de rodoviários sendo responsável por aí aproximadamente 1/4 da receita. Depois a gente tem o Volare, passando os micros, em verde aqui embaixo os urbanos, e fechando esse gráfico a gente tem o Banco Moneo, né? E em termos de ordem de importância, a gente tem os rodoviários, depois os urbanos, depois o Volare, os micros e por último as receitas do banco, tá legal? Vamos dar uma olhadinha nessa pequena DRE que eles disponibilizaram aqui pra gente. Então a gente tem a receita total líquida do segundo TRI, impressionante, 2,3 bilhões de reais, e uma variação positiva de 17,8%. Incrível, né? As receitas do Brasil aumentaram um pouquinho, a receita de exportação aumentou um pouco e a receita no exterior aumentou bastante. A gente tem uma margem bruta excelente, né? Mas no comparativo com o segundo trimestre, bem similar, até caiu um pouquinho. Então significa que a gente teve um maior custo no produto vendido, né? A gente precisa entender isso melhor. Uma margem EBITDA que caiu um pouquinho, então também a gente pode ter tido maiores gastos no SG&A, mas um lucro líquido bem superior, uma margem líquida superior também. Então parece que a receita foi tão maior que compensou esse aumento de SG&A, né? Porque o EBITDA foi maior ainda no segundo trimestre do que no segundo trimestre de 24, e a margem bruta também. Realmente o que foi bem exponencial foi o lucro. Aqui a gente tem uma pequena DRE que eles disponibilizaram também nessa apresentação, então vamos analisá-la aqui, ó. Receita líquida total foi muito maior no segundo TRI desse ano do que no segundo TRI do ano passado, um aumento de 17,8%, incrível. Aí temos um discricionário de receitas no Brasil, o que foi receita de exportação e o que foi receita no exterior. E o que chama muito a atenção é, todas aumentaram, logicamente, não logicamente, não, mas todas aumentaram, mas a receita no exterior aumentou em quase metade. É incrível isso, tá? Chama muito a atenção. E é um ponto positivo, a gente já vai entender o porquê. O lucro bruto também aumentou, a margem EBITDA também aumentou e o lucro líquido também, mas a gente pode ver que a margem bruta, em termos de margem, ela até diminuiu um pouco. Então, provavelmente significa que a gente teve um aumento nos custos de mercadoria vendida aqui na Marco Polo. E para a gente detalhar melhor essa questão da origem das receitas da Marco Polo, a gente vai colocar aqui para vocês uma tabelinha com essas informações. Ó. O que foi vendido em termos financeiros no mercado interno, o que foi exportado, o que foi feito lá fora e o total. E a gente vê que uma variação positiva em referência ao segundo trimestre de 25, né?
E aqui a gente tem as operações internacionais mais uma vez, mostrando aqui em números como ela teve um aumento impressionante nesse segundo tri. Então está ficando claro que realmente o que parece que fez esse boom, né, fez esse aumento de receita da Marco Polo, foi o externo e não foi o interno. Não foi o mercado interno aqui no Brasil que parece que fez com que a Marco Polo tivesse esse aumento de receita. Vamos analisar agora a operação mesmo, a produção aqui. Olha que informação interessante, galera. Produção brasileira de ônibus. E logo aqui em cima, embaixo do título, essa frase super importante. Entre 2012 a 2024, a idade média da frota brasileira de ônibus passou de 8 para 11 anos e 4 meses. O que a gente está vendo aqui, então? Muito importante, tá? A gente está vendo que antes trocava-se a frota a cada 8 anos em média. Agora, 11 anos e 4 meses, ou seja, roda-se mais tempo os ônibus antigos. Por consequência, compram-se menos os ônibus novos, né? Demora-se mais para comprar esses ônibus novos. E quem vende ônibus faz o que com esse gap de 3 anos e 4 meses aí? É muito importante essa informação, tá? E a gente consegue ver que de 2010 a 2013 até 2014, a gente teve um boom, pelo menos em comparação com os demais anos, esses últimos 10 anos, de produção, e as vendas foram incentivadas por menor custo de financiamento, né? A gente tinha aí uma Selic baixa, então talvez isso tenha inferido. A gente tinha aí uma Selic baixa, então talvez isso tenha influenciado. Aí a gente teve 2015, 16, 17, 18, uma diminuição grande, né? Tem um volume mínimo ali calculado por eles, mas a gente teve também acomodação de volumes após o período de antecipação de compra. Então aqui, esse boom de 2010 a 14, parece que comprou-se demais, criou-se um grande estoque, antecipou-se ali essa renovação, que poderia vir em 1, 2 anos depois, antecipou-se essa renovação, e aí isso acarretou nessa diminuição do volume. A gente teve a pandemia, claro, em 2021, que fez essa média cair, e aqui a gente está talvez retomando, né? E é o maior patamar desde 2015. Interessante a gente ver que parece que a produção brasileira está aumentando, e sempre com um foco maior no mercado interno, né? E a produção da Marco Polo? A produção da Marco Polo a gente tem que no Brasil, esse ano produziu-se menos em comparação com o segundo tri do ano passado, mas exportações e unidades externas aumentaram bastante, né? Aumentaram em 72,9% e 12,4% respectivamente. E aí a gente tem aqui como está o mercado externo mais bem detalhado nos países onde a Marco Polo tem operação. E no México, especialmente na Argentina, o negócio foi bem impressionante. Na Argentina, a gente teve um aumento de 383,3%. Aumento no México e uma diminuição até que relevante nos outros 3 países. Aqui a gente consegue ver as operações internacionais e entender melhor essa informação que a gente acabou de ver, né? Então, na África do Sul, manteve resultados positivos, mesmo com queda de volumes. Perspectivas positivas para o resto do ano, buscando incremento de volume. Então, parece que, né, o que a gente viu aqui de uma diminuição do segundo tri do ano passado para esse, parece que não vai impactar no restante do ano. A Argentina segue com bom volume de rodoviários de maior volume agregado, perspectivas seguem positivas, sustentadas pela evolução macroeconômica do país. E faz sentido, né, gente? A gente sabe que a economia da Argentina está retomando, está vindo forte, e faz sentido que existam ali, que aumentem as compras de ônibus, né? É bom sinal. Na Austrália, a carteira de pedidos consistente, com produtos de alto valor agregado, incluindo elétricos, reforça o tom positivo para os resultados da operação australiana. A gente tem a China, que sustentou um resultado líquido positivo. A Colômbia, que mantém resultados consistentes com expectativas positivas também. E o México, que revisou suas expectativas para o ano, adotando uma visão mais cautelosa. Então parece que em todos os lugares, menos o México, a visão é positiva para o aumento nas vendas, o aumento da produção também, né? Então o que parece que a gente está enxergando aqui, né? Aumento de receita, aumento operacional, aumento de EBITDA, aumento de todos esses indicadores financeiros de forma saudável, mas a explicação para esse aumento é o mercado interno parece estar dando uma pequena retomada, né, com o volume de produção lá 2015, 16, 17, que o volume era muito alto, mas não é o mercado interno que fez com que essa receita da Marco Polo estourasse, sim o mercado externo, especialmente a Argentina, né?
a Argentina parece que está fazendo grandes compras de ônibus e outros veículos brasileiros, especificamente da Marco Polo. Então é muito bom esse cenário externo para Marco Polo, até câmbio também ajuda, né? Euro alto, dólar alto, isso também deve ajudar, mas vale a pena a gente ficar de olho para o outro lado, né? Significa que o mercado interno está crescendo, mas não está crescendo tanto. E a gente vê, não pode esquecer, que a troca de frota aumentou o período, né? Agora são 11,4 meses. Então, também demora mais para Marco Polo fazer essas vendas de novos veículos. Vamos agora aprofundar um pouco mais, aumentar essa lente e pensar em cada produto, como foi a performance de venda de cada um desses produtos. E vocês estão vendo uma tabelinha aqui na tela, escrevendo o seguinte: o produto, quantas unidades foram vendidas no segundo TRI de 25, quantas unidades foram vendidas no segundo TRI de 24 e a variação, né, de unidades vendidas. E a gente pode ver que os micros e os volares tiveram uma variação negativa relevante. Então o rodoviário está indo muito bem, obrigado, né? Mas os volares e os micros tiveram esse decréscimo bem relevante. E por que isso? Muito por causa de um programa federal que chama Caminho da Escola. O que é o Caminho da Escola? Um programa federal de 2007, claro que ele está em andamento até hoje, e ele serve para fomentar, melhorar a troca de frota, aumentar a frota desses veículos, pequenos veículos escolares, veículos para transporte público de pequeno porte. E o que acontece é o seguinte: este ano, a compra de veículos via esse programa foi pequena, foi menor do que esperava-se. Como funcionam essas coisas, né, gente? A empresa tem que participar de uma licitação, ela ganha a licitação, aí vai lá o governo e pede automóveis para ela, veículos para ela. O governo pediu menos veículos para Marco Polo. Então ela vendeu menos esse tipo de veículo, tá legal? Mas vendeu menos do que esperava vender mesmo. Esperava-se vender mais, esperava-se que o governo comprasse mais e não comprou. Acho que reflete um pouco o momento que o Brasil está passando, né? Agora vamos ver um pouco mais a fundo essa questão financeira, alguns números aqui da empresa. Então a gente tem a receita líquida, tá? De 2015 até 2024, e aqui no cantinho o segundo TRI de 25 em comparação com o segundo TRI de 24. E a gente vê que a receita da empresa só sobe, e subiu bastante. Quando que ela não sobe? Pasmem, pandemia, né? Mas após pandemia, antes ela só vinha crescendo e após pandemia só crescendo também, sempre mantendo esse mix, né? Mais mercado interno do que mais mercado externo. E aqui a gente tem no cantinho essa comparação dos dois tris, né? Olha que legal, vendeu muito mais e vendeu muito mais no exterior. O aumento das vendas, o delta, né, das vendas do exterior foi maior do que as vendas do interior, aqui no mercado interno, colaborando com tudo que a gente viu até aqui, né? Parece que o mercado brasileiro não está tão bom, então claro que não vai ter um comércio tão grande, uma compra tão grande de ônibus, mas o externo, especialmente a Argentina, como a gente viu, está melhor e está comprando mais produtos da Marco Polo. Aqui a gente tem a comparação do lucro e da margem bruta. Então, a margem sempre se mantendo ali acima dos 22%, é bem interessante, e o lucro só aqui no primeiro TRI de 25 que decaiu bastante, né? E aqui no segundo TRI já voltou para os patamares, pelo menos, desse último ano corrido. Bem interessante. E aqui a gente vê a questão que a gente falou logo no começo do vídeo, né? Que apesar do lucro ter aumentado, a margem diminuiu. Ou seja, provavelmente a gente teve aí um aumento de custos, né? A gente teve aí algum aumento em SG&A e também, especialmente como a gente viu, no custo da mercadoria, né? Talvez de imposto, talvez custo da mercadoria, que fez esse lucro bruto, essa margem bruta, perdão, diminuir, apesar do lucro ter aumentado, a margem foi menor. Mas aqui embaixo a gente tem números bem interessantes. A gente tem o lucro bruto desde 2015 até 2024, só aumenta. Novamente a gente vê no período de pandemia ele diminuindo. Após a pandemia, até por uma demanda aí reprimida, provavelmente, aumentou demais e é só aumentando e vem aumentando exponencialmente. E o mesmo ocorre com o EBITDA, a margem EBITDA, né? Mesmo movimento. A gente pode ver que no primeiro TRI desse ano realmente decaiu, mas que ele vem crescendo e desde 2015 ele está sempre nesse mesmo patamar. Até durante a pandemia ele não teve um patamar tão abaixo assim em comparação com 2017, por exemplo, e só vem se mantendo. E a partir de 22 vem subindo e vem subindo bastante. Agora o interessante é, a margem líquida aumentou. A gente viu margem EBITDA e margem bruta diminuindo, mas a margem líquida aumentou.
Então, provavelmente a empresa teve ganhos ali financeiros, né? Ou despesas financeiras que ela deixou de ter, ou receitas financeiras que aumentaram. A gente pode pensar no câmbio, talvez tenha sido favorecido, tenha sido algo bom para a empresa, ou outros tipos de instrumento. Mas a margem líquida aumentou, isso é muito bom. Até para a gente acionista, né? É muito interessante a margem líquida aumentar. Então parece que a gente vê receita aumentando, mas as margens em queda, pelo menos as margens brutas em queda, ou seja, estão aumentando gastos, mas parece que no lado financeiro eles estão tendo um menor prejuízo ou um pouco de lucro, e isso está offsetando a questão para ter uma margem líquida positiva. A empresa também está reduzindo o CAPEX, o que é uma coisa interessante, pode significar que ela não precisa de investimentos, ou que ela está se desalavancando. A gente viu uma receita financeira muito alta, né? Um aumento assim, bem expressivo, meio que até repentino. É um bom sinal, né, que a empresa também está se desalavancando. A preocupação com o mercado interno, né, a gente está vendo ali a questão até do caminho da escola, que o governo não está comprando tanto quanto se esperava, o mercado interno não está talvez tão aquecido quanto se esperava, mas está aquecido, e o mercado externo compensando essa queda, essa quase estagnação do nosso mercado aqui. A gente de fato teve, né, um aumento expressivo nas despesas com vendas e despesas gerais e administrativas, a casa dos 37%, então comprova a nossa teoria do porquê as margens estão caindo. Só que no geral o mercado está feliz com essas informações, o mercado se surpreendeu positivamente com as ações da Marco Polo. As ações até subiram nessa sexta-feira, subiram 7,63%, fazendo com que a ação batesse R$ 8,89. Agora fica ligado porque no próximo vídeo a gente vai fazer uma análise do mercado, entender as projeções para Marco Polo no futuro e fazer um cálculo de preço-alvo, atualizar nosso preço-alvo aqui de Marco Polo juntos com vocês, tá legal? Então curte, compartilha, comenta, se inscreve, faz o vídeo com a gente, fala aqui o que vocês acham da ação da Marco Polo, o que vocês acharam dessa divulgação de resultados, e a gente se vê no próximo vídeo para fazer o cálculo de preço-alvo junto.